em várias situações aqui na capital. A gente estava falando no bloco anterior ali sobre a questão dos alimentos, né? Sobre os alimentos saudáveis, sobre como manter o peso no inverno também aqui com a Marina Walcher. Se você perdeu, tá lá nas nossas redes sociais, mas também tem o custo aí desses alimentos, né? Aliás, o frete rodoviário acabou acendendo um alerta vermelho aí, que vai do agronegócio até justamente a mesa do consumidor. Vamos entender então a pressão do preço do diesel e a forte dependência, infelizmente, das estradas brasileiras, que nem sempre, né, são boas, impactam aí no abastecimento e acabam encarecendo os alimentos. Vamos falar com Célio Martins, que é gerente de novos negócios do Transvias. Célio, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação. Boa tarde, Cláudio, tudo bem? Eu estava acompanhando aí um pouquinho o papo de vocês antes e realmente, nesse horário do meio-dia, começou a dar fome, né? Todas as receitas que vocês estavam conversando, é difícil para manter o peso, mas é isso aí. Vamos falar agora sobre por que está tudo mais caro, né? É verdade. A gente está... É verdade, tudo mais caro, realmente, né? A gente vê aí no supermercado, só para comentar, realmente a gente está vendo aí um aumento significativo em qualquer tipo de alimento, né, Célio? O que acontece, dentre todas as razões, né, que a gente passa no país, a gente também enfrenta problemas no custo do combustível, né? O combustível dos caminhões, que acabam transportando mais de 60% de todos os produtos que são consumidos no país, é o diesel. E o diesel, parte dele é importado no Brasil. O Brasil ele exporta petróleo, né, que é a matéria-prima que é utilizada para fazer o diesel, a gasolina e muitos outros produtos vêm do petróleo. Porém, no diesel, né, e na gasolina, o Brasil acaba tendo que importar para suprir as suas necessidades locais. E desde fevereiro, a gente tem enfrentado aumentos sucessivos, tanto no diesel quanto no petróleo, no preço internacional, principalmente por causa dos conflitos geopolíticos que estão acontecendo no Oriente Médio, né? Então, a gente acaba tendo que trazer para a mesa do consumidor, né, um cardápio mais salgado, né, porque está tudo mais caro, e a dona de casa e muitas vezes até o trabalhador não entende por que uma guerra do outro lado do mundo acaba impactando no custo do dia a dia, né? Por que o seu salário dura menos no final do mês? O que acontece é que para tudo chegar na mesa dele, precisa ser transportado pelo diesel. Não tudo, mas, como eu falei, 65% das coisas. E quanto mais baratos são os itens, mais pesa o preço do transporte. Então, principalmente os alimentos que pesam, né? Quanto mais pesado um item é e mais barato ele é, proporcionalmente é o que ele vai gastar mais de combustível, e o combustível vai sair mais caro na hora de você consumir o produto, na hora de você comprar ele no supermercado. É verdade, né, Célio? A gente tem aí a situação do Brasil que prospecta petróleo, né? Exporta petróleo, mas aí para o pessoal entender, a gente não refina esse petróleo. E aí a gente, para transformar ele, como o Célio está falando, em diesel, em gasolina, você tem que importar e aí você depende aí do resto do mundo, né? E esses conflitos que estão acontecendo, como o Célio falou, acabam impactando, né? A questão de você andar nas estradas, muita gente fala até, inclusive, né? Mas o Célio ali está falando isso, mas eu não tenho carro, então eu não me preocupo com o preço do combustível, né? Aí, como você está explicando, não adianta, né? Porque o alimento que chega até a sua mesa ali, grande parte, como o Célio falou, vai chegar através aí do rodoviário, né? De caminhões e de fretes, né, Célio? É isso mesmo, não tem escapatória. Quando você chega, passa às vezes no supermercado à noite e você vê ali um caminhão reabastecendo o estoque do supermercado, ele consumiu diesel. Então, mesmo que você vá a pé e você não gastou uma gota de combustível para chegar até o supermercado, os alimentos eles não foram a pé, os alimentos eles foram transportados. E é por isso que em todo o Brasil acabam impactando o preço do petróleo e o preço dos combustíveis em geral. O que acontece, que a gente vê muitas vezes, é que a gente não acaba pensando que as coisas que não acontecem no país
vão influenciar aqui no nosso quintal, né, na esquina da nossa casa. Mas isso não é verdade, porque como a gente estava comentando, para importar esse combustível, o comprador, né, o distribuidor de combustível, ele tem que pagar o preço internacional, senão ninguém vende o combustível para ele. E aí a gente não tem como fazer toda a cadeia da logística funcionar. Perfeito. Bom, a gente tem uma situação que eu estava lendo aqui também, né, nesse cenário de custos altos aí, Célio, que poderia ser uma alternativa, é a carga fracionada, né, e operações compartilhadas aí para reduzir esse custo. Como é que funciona isso? Isso é uma coisa que o Transvias é especialista, né? A gente esse ano vai completar 75 anos e a nossa expertise é ajudar o embarcador, seja um comerciante, seja um atacadista, comprando produtos de todo o Brasil, a encontrar quais transportadoras que operam cada rota no Brasil, justamente para que ele possa fazer esse tipo de transporte, que é o transporte fracionado. O que é o transporte fracionado? É quando, ao invés de contratar um caminhão completo só para você, você contrata uma transportadora que vai levar, por exemplo, um pouco do seu arroz, um pouco de umas portas que vão ser entregues num outro distribuidor, e aí todos vão para a região, por exemplo, de Porto Alegre, eles vão viajar juntos no mesmo caminhão, e aí então, quando chegarem no destino mais próximo, o caminhão vai fazendo diversas paradas e fazendo as entregas fracionadamente, né? Então, por isso o nome do frete fracionado. Isso ele acaba trazendo um ganho de escala muito grande, tanto para a transportadora, quanto também para o contratante do frete, né? Para o embarcador, que a gente chama. Porque ele não precisa mais necessariamente usar toda a capacidade do caminhão, ou seja, ele consegue fazer contratar um percentual menor, né, do caminhão, e para a transportadora, ela não espera tanto tempo para encher aquele caminhão que vai, por exemplo, em direção à região sul, ele já consegue encher mais rápido e não necessariamente ele consegue então cobrar um preço mais justo para todos aqueles que estão fazendo o transporte com eles. Então, muitas vezes acontece do prazo ser mais rápido, porque tudo isso acontece de uma forma mais eficiente, e é uma forma muito tradicional que as empresas utilizam para economizar no frete, e principalmente nesse momento que a gente passa de diesel mais caro, é um recurso muito utilizado. Perfeito. Bom, o Transvias aí acompanha, né, o mercado de perto aí, né, Célio? E a gente vê a situação também, a gente tem as transportadoras, mas tem a situação daquele transportador autônomo também, né, que tem o seu caminhão e tal, e que muitas vezes acaba operando com fretes abaixo da realidade operacional. Isso também tem alguns riscos também, né? É muito difícil. Às vezes, para você não perder um cliente seu que é cativo, que você tem até um contrato já com ele, uma vez por semana vou fazer um transporte para você e já tem um preço estabelecido, muitas vezes essa questão do aumento do combustível, ele não está tão bem negociado, e aí então a transportadora pequena, ou mesmo média ou grande transportadora, não consegue repassar esse aumento grande dos custos. Então, para uma transportadora, em cerca de 30% a 35% dos seus custos é combustível. Então, quando você coloca esse valor sendo aumentado sucessivamente por semanas e semanas, é difícil você chegar para o seu cliente a cada semana e falar, olha, essa semana eu vou te cobrar 10% a mais, essa semana mais 12%, essa semana mais 8%. Então, a transportadora também fica insegura de perder o seu cliente. Mas aí a gente chega a outra ponta. Você operar no negativo também não é saudável e também não é a estratégia mais correta para a transportadora do ponto de vista de negócio para eles também. Perfeito. Bom, a gente tem uma outra situação também importante a gente falar aqui, Célio, que é a questão da falta de infraestrutura e muitas vezes a má conservação das rodovias brasileiras, né? Que ajudam também a encarecer os custos, né, de manutenção dos caminhões e também até o tempo de viagem também das frotas, né? Sem dúvida. Tem, como a gente falou, tem custos que no momento a gente não tem como endereçar, como a gente melhorar, por exemplo, o custo do combustível. Porém,
Outro custo que é muito alto na folha das transportadoras é o custo da infraestrutura. Não só a quantidade de vezes do caminhão passar no buraco e às vezes quebrar um eixo, quebrar alguma coisa, precisar trocar um pneu. Então, o desgaste do material, do transporte em si, o desgaste do caminhão no dia a dia é muito grande no Brasil, muito maior do que em outros países, mas como você falou, também a infraestrutura, quando ela é melhor dimensionada, você tem um trânsito melhor. E aí, então, o caminhão, ele não só ele passa mais rápido e levando menos tempo para fazer a viagem, como ele também tem um desgaste menor. Então, esse é um custo que depende de investimentos importantes, no caso, né, a maioria deles é do governo, né, principalmente quando as rodovias não são privatizadas, mas ele é um custo que diretamente impacta no dia a dia da transportadora e também vai impactar na qualidade do transporte, porque como você falou, se o produto ele chega mais rápido no seu destino, ele chega mais barato, porque ele tem um custo menor, e ele também traz uma eficiência melhor, tanto para quem está comprando quanto para quem está vendendo. Ou seja, o supermercado que recebe o produto mais rápido, ele consegue ter um estoque menor e ele consegue girar e entregar esse produto para o seu cliente mais rápido. E na outra ponta, quem está vendendo, ele vende mais rápido, ele entrega, sai um produto, por exemplo, da fábrica dele hoje ou amanhã e chega depois de 1 ou 2 dias no seu destino final. Então, toda essa eficiência que a melhora da logística, a melhora da infraestrutura no país pode causar, ela é benéfica para todos. Mesmo que você seja um pequeno consumidor ou vá até a sua padaria, quando o trigo chega mais rápido para fazer o pãozinho, ele tem um custo menor também para a padaria, que precisa ter um estoque menor de trigo e assim por diante. Perfeito. Só para a gente concluir, Célio, bom, a gente provavelmente, né, vou te perguntar como é que a gente poderia aumentar essa eficiência e essa logística aí, né, e parar de repassar essa conta aí do transporte para o bolso do consumidor final. Aí fica, eu acho que por enquanto ainda não tem muito que escapar, muita gente fala em questão ferroviária, questão de hidrovias, mas eu acho que isso ainda vai demorar um pouco para acontecer, né? Como em tudo que envolve diversas cidades, diversos estados no país, acaba tendo que ter um envolvimento político de infraestrutura, né? Então, esse agora é um ano de eleição, quem sabe cada um pensar bem em quem quer escolher para votar, não só nos cargos majoritários, mas também aqueles legislativos que são muito importantes, né? Então, se você tiver contato aí com o seu deputado, senador, perguntar quais são os projetos que eles têm para a logística, que isso pode ajudar a melhorar o país, né? Mas não tem uma solução rápida, né? Não tem como a gente melhorar a logística, as estradas, como você falou, as ferrovias, criar novas hidrovias do dia para a noite, isso não vai ser possível. Porém, né, a gente tem que sempre começar hoje para que daqui a 2, 3, 5 anos a situação esteja melhor. E do ponto de vista internacional dos conflitos, o que a gente tem é torcer e fazer o que, né, é difícil, a gente não está diretamente envolvido, porém a gente está sendo diretamente afetado pelos conflitos internacionais. Você vê que, assim, as notícias mudaram aí em poucos dias, de sexta-feira para hoje, aconteceu melhoras e piores em diversos aspectos que deixa a gente cada vez na expectativa, vai acabar a guerra, vai cair o preço do petróleo, e, por outro lado, vai abrir espaço para que caia os juros no Brasil e no mundo, para que é um custo também muito importante para quando você vai financiar tanto o investimento da infraestrutura, quanto também para você melhorar os caminhões da sua transportadora, né? Ou então aumentar o estoque da sua loja ou do seu supermercado. Então, isso é uma variável que está na vida de todos nós, empresas e pessoa física. Os juros a gente está hoje em dia também aguardando, na expectativa de que eles possam também reduzir um pouco e dar um fôlego maior para todos nós. Tá certo. Obrigado, Célio. Realmente uma dica importante. Obrigado, aí do Célio, né? Cuidado em quem votar e depois que votar também pode cobrar também aí, né, soluções aí para o país e que acabam afetando todo mundo. Valeu, Célio. Bom trabalho aí. Obrigado por participar, viu? Muito obrigado. Uma boa tarde aí para todos vocês. Valeu, igualmente.
Muito bem, agora 12h40, dica importante, né? Cuidado aí, tem eleição, veja bem quem você vai votar, pelo amor de Deus. Vamos para o intervalo com imagens de Canela, Catedral de Pedra de Canela, 14 graus, mas não chove na serra, mas o tempo está bem carrancudo, né? A gente vai para o intervalo em seguidinha, estamos de volta, é um instante só.